Aí nós vamos entrar no Lança Vermelha. Ele foi vendido para um rei que tinha uma moça muito bonita e ele se apaixonou naquele instante por ela. E naquela paixão dos dois se reconheceram, alma gêmea. Ele que fez? Deixou o seu capitão tomando conta da tropa e levou a moça embora. Isso, de longe, ele se lembrava da Cruz do Caminho, pois tinha passado por lá. Mas antes de chegar, o rei deu falta, pegaram a moça de volta. E na luta, ele daqui e ali, ele escapou. Mas a moça jurava para o pai que não ficava ali. O pai mandou fazer 2 atacas, que ele chama ataca, de ouro, e prendeu ela pela mão. Só que é diferente dessa nossa. Eram 2 braceletes, e um tinha uma ponta que quando ela dormia, eles amarravam no pé da cama, ou no braço de uma camareira. E ela dormia acorrentada. Então, ele descobriu, entrou no quarto dela e carregou ela com as atacas e tudo. Carregou e foi parar na Cruz do Caminho. Quando chegou lá, ele foi se espiritualizar e jurou, porque o ande é um juramento, é um juramento. Eu sou aquele que falo e calo quando deve, entendeu? Porque só tu conheces, né? Só Deus conhece Deus e tal. Então ele fez o juramento e esqueceu da tropa. Esqueceu tudo para viver ao lado daquela jovem. Enquanto o reino central e a Lady conheceram a sua filha e agarraram ela com todo amor. Mas o destino traz nas pessoas, traz também a facilidade das fugas, das faltas. Quem disse, mas para que eu fiz uma falta dessa? Mas não é, já estava escrito aquela falta. Então, aconteceu. Vem um cavaleiro e encontra com ele dentro daquela mansão escondido. Ele já não queria mais a tropa, não queria mais nada. E manda pedir a ele, pelo amor de Deus, que viesse salvar a tropa que estava morrendo. Estavam todos morrendo de fome. Que só ele tinha capacidade de andar com aquela tropa. E ele sai da Cruz do Caminho. Sai da mansão e a moça não conseguiram tirar as atacas das mãos. Aquela jovem teria que pagar tudo, porque hoje é um espírito de alta luminosidade, salve Deus. Então ela estava amarrada. Então ele disse que ainda ia para ver se trazia alguma coisa que pudesse cortar sem ferir aquelas atacas. E ele vai e morre no caminho, o Lança Vermelha, porque o rei não perdoava. Era uma cilada que estavam com ele. Não era verdade que a tropa estava morrendo. Inclusive a tropa já estava para o outro lado. E mataram ele. Ninguém sabe, mas o fato é que a moça ficou esperando e ele nunca apareceu. E ela viveu muitos anos, até que guerras e guerras, ela ajudando a todo mundo ali que passava na Cruz do Caminho. Ela fazia tudo de bom, curava as feridas, sempre com aquelas atacas. E sempre um pensamento de dor, de dúvida. Por que ele não voltou? Havia esquecido dela? Então, aquela dúvida, ele fugiu, nem notícia, me abandonou. E, no entanto, os mentores nunca
Os mentores, os grandes iniciados, inclusive materializavam e nunca diziam nada que esclarecesse a fuga dele. Lá ele foi pagar suas dívidas, porque se ela soubesse que ele tinha morrido, ele ficava ali perto dela, não é? É por isso que às vezes a gente não pode ter notícia de um ente querido que desencarna. Então, ela nunca pôde saber por onde ele andava, porque senão eles prendiam ele ali, naquele mundo iniciático. Ele que fez. Não achava receptividade, não achava astral para ele, porque o povo ali era muito puro, e ele era da força desobsessiva. Quer dizer, ele matava, ele se vendia para matar os outros em guerra, para vencer, era o conquistador. Então, o povo, tudo aquilo que ela ganhava, levava para a evolução dele. Então, na hora do desencarne, ele veio buscá-la. Ela já velhinha, aí ele já era um espírito de luz. Você imagine que a Legião de São Lázaro, há quantos anos? Tem pouco mais de 1000 anos isso que eu estou contando. Acho que não chega a 1000 anos. Então, ele foi para a Legião de São Lázaro. Hoje é o Reino Central e o Cavaleiro da Lança Vermelha, salve Deus. Então, esses dois espíritos, nós fizemos a cruz do caminho. Que eu disse aqui, Mário, o dia que nós fizermos a cruz do caminho, nós vamos ter muito fenômeno, porque deu experiência desse casal que fez, salve Deus, e hoje ilumina o mundo inteiro. Entendeu? Ali, meus filhos, daqui uns dias eu vou trancar melhor, daqui uns dias eu começo a fechar melhor, entendeu? Daqui uns dias nós não vamos entrar lá de sapato, salve Deus. Aliás, os homens, né? Nós mulheres podemos, né? Salve Deus. Vai ter dias que não vai poder entrar de sapato lá, salve Deus. Hoje eles estão no Reino Central. Salve Deus. Estão na Legião de São Lázaro. Salve Deus. Uma pergunta. O que são as origens? E emendando com essa pergunta, as origens é o último lugar que nós vamos chegar? Ou está no meio do caminho, está no plano etérico? Qual é a posição das origens na trajetória do espírito? Salve Deus. Salve Deus. As origens não é o último plano. A evolução do espírito não termina aí. Existem muitos espíritos que terminam e vão para as origens. A sua mente, cabe somente dizer, eles do canal vermelho, sua evolução, a origem. Nós falamos o ponto final, origem, é a origem, por quê? Quando a gente chega na origem, é porque não temos mais inimigos, nem aqueles que se dizem nossos inimigos. Entendeu? Nós não temos mais inimigos. Porque a origem, meus filhos, é o seguinte: um homem não pode chegar na origem deixando alguém a vibrar aqui na Terra, no espaço, aonde quer que esteja. Entendeu? Pelo seguinte, a origem é só luz. Lá não existe perturbação. Então eu estou aqui. Como é que eu faço para viver aqui e passar uma pessoa e me virar o rosto? Como é que eu faço para ir para a origem? Se eu tive 2 maridos, se eu não fiz as pazes com os 2 de uma vez, como é que eu vou ter a minha alma gêmea? Como? Não tem jeito. É preciso que a gente passe por todas as exigências do mundo espiritual, faz as pazes com todos, para depois chegar lá. Porque o homem que teve 2, 3 esposas, como é que faz?
é preciso que tenha feito as pazes. Por exemplo, se eu tive um marido, ele morreu, eu me casei com outro. Ele morreu, eu casei com outro. Aquele morreu, eu casei com outro. Mas aqueles 3, eu e outros, e outras talvez, por ali, são espíritos afins. Ele não tem outra dívida senão comigo. Então, se eu me evoluo, entendeu? É preciso que ele esteja evoluído também, porque senão chegar lá ele vai me cobrar. Tá vendo? E quanta coisinha errada que é feito para se corrigir tudo dentro de um lugar só. Oh, salve Deus. É preciso que todo mundo... Eu falo para a mãe Tisa assim, ela fala assim, eu falo, mãe Tisa, eu já posso ir para a minha origem. A forma quando você for, fala o que tu faz o Mário. Porque o Mário fala assim, tira a ferradura. Quando você for, filha, você tira as ferraduras. Salve Deus. Entendeu? Quer dizer que ainda não posso ir para a minha origem. Posso ir num plano espiritual elevado. Entendeu? Salve Deus. E também não me interessa ir para a origem se eu não tiver com o que é meu. A origem só serve com o que é meu. Tá vendo? Não adianta você estar lá com um cara de pau que não é o seu. Tá vendo? A origem é com o que é meu. E vocês têm que aprender a pensar, fazer seu canto e pedir sempre a Deus o que é seu, o que é meu. Tá vendo? Salve Deus. A pessoa que você ama, mas não é marido, não. Não é alma gêmea, não. O que é seu? As coisas que são minhas. O meu canto, a minha pracinha, a minha origem, também a minha alma gêmea. O que é meu? Vocês estão entendendo? Eu conheço nas origens, eu conheço uma origem. Não é uma origem, mas que tem espíritos que vivem com outros que não são almas gêmeas e têm o mesmo amor. Porque aquela alma gêmea já está em lugares que talvez nunca desçam mais, salve Deus. Agora, existem espíritos, aqui entre nós também existem, que já estão designados a outros mundos. O jaguar já tem capela. A origem fica quase materializada. O jaguar vai para a capela.